Disse Jesus Cristo: as portas do Hades não prevalecerão sobre esta igreja. O que Jesus Cristo quis dizer com estas palavras, as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja? Bom, de acordo com alguns intérpretes, o sentido é este, que a igreja é vista aqui como atacando as forças infernais, atacando o inimigo. E nesta posição de igreja militante, igreja que ataca, as portas do inferno não subsistirão, ou seja, não prevalecerão contra a igreja. Bom, esses intérpretes, eles dizem que o sentido é esse, é que a igreja aqui é quem ataca e é vista a triunfar. Triunfa de tal forma, mas de tal forma que ela avança sobre o inimigo, sobre o terreno do inimigo, até que todas as portas do inimigo caem por terra. Será que é isso que Jesus Cristo está dizendo, queridos? Será que é isso? Irmãos, me impressiona, sinceramente eu fico impressionado, para não dizer boquiaberto, com a falta de leitura de muitos chamados intérpretes da Bíblia. O que não deixa de ser intérprete da Bíblia. Porém, ser um intérprete da Bíblia não significa que ele é um exegeta correto da Bíblia. Interpretar a Bíblia, todo mundo pode interpretar. Até mesmo o diabo, ele é um intérprete da Bíblia. Agora, interpretar corretamente a Bíblia Sagrada é outra questão. Então, sinceramente, me chama a atenção, eu fico boquiaberto, para não dizer abismado, com certas interpretações deste naipe. Será que Jesus Cristo aqui está trazendo este quadro de que a igreja aqui ela vai atacar, ela é comandada a atacar a seara dos inimigos, a entrar na seara dos inimigos, e de sorte que as portas do inimigo, as portas do inferno, não aguentarão, não suportarão tal ataque, e sucumbirão, e cairão por terra. Será que é isso que Jesus Cristo realmente está dizendo, queridos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes, você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, ok? E se você permaneceu até aqui, eu gostaria que você continuasse assistindo esse vídeo. Pois bem, antes eu quero aqui então lhe dar o sentido costumeiro original. Como diz Tertuliano, Tertuliano diz que a heresia ela deve ser identificada como? Dessa forma, heresia é aquilo que vem depois, original é o que vem primeiro. Então, qual é a interpretação original para este texto? A interpretação primária, original, para esta leitura que nós vamos fazer aqui, ó. Pois também eu te digo, estou em Mateus 16:18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Repito, as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, qual é o sentido original, primário, o sentido mais antigo para estas palavras de Jesus? O sentido é este. Jesus está preparando aqui a sua igreja para os ataques infernais, para os ataques das forças inimigas. E o que Jesus está dizendo aqui para a sua igreja, na pessoa dos discípulos, é isso. Vocês não se preocupem, que a minha igreja ela está edificada sobre mim. Olha, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, e Cristo apontava para ele, sobre esta pedra, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. E pelo fato, Pedro, de a igreja estar edificada sobre mim,
as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno, esse é o sentido que Cristo quer dizer. Por portas do inferno nós temos que entender aqui uma figura de linguagem. O que são as portas do inferno? Obviamente não são portas literais. Então, se é uma figura de linguagem, temos que identificar as portas do inferno com as forças inimigas, como as forças do diabo. Essas forças inimigas, elas podem indicar, e certamente indicam, os anjos caídos, os demônios e todos os homens que são contrários à palavra de Deus, que são inimigos, opositores da igreja do Senhor Jesus Cristo, opositores de Cristo. Então, o que Cristo está aqui dizendo para a sua igreja é: as portas do inferno, ou seja, as forças do inferno, os poderes do mal, eles se levantarão contra vocês. As forças do mal, elas lutarão, elas se levantarão, elas batalharão contra vocês, igreja. Mas não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja está edificada sobre mim, sobre a pedra. Este é o sentido original do que Cristo quis dizer aqui. Está dizendo: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vamos aqui analisar contra, oposição. Cristo está mostrando aqui as portas do inferno, ou seja, os poderes demoníacos, os poderes do mal, fazendo oposição, sendo contrários à igreja. Nesta oposição, as portas do inferno, ou os poderes do mal, eles são vistos aqui como batalhando contra a igreja, contra Cristo, contra Deus. Porém, Cristo assegura que nesta luta, nesta batalha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não derrotarão a igreja. Não triunfarão sobre a igreja. Serão derrotadas. Esse é o sentido do que Cristo quis dizer aqui. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. E para consubstanciar a nossa interpretação, nós vamos escolher aqui algumas passagens no Antigo Testamento que mostram ser esse o sentido, para ilustrar. 2 Crônicas 14, 11, é o que diz aqui. Segundas Crônicas 14, 11. Vamos ver como é que podemos entender. Asa clamou ao Senhor. Asa clamou ao Senhor. Estava em desespero ele, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O que Asa está pedindo? Que não deixe a multidão infernal prevalecer contra o Senhor. Em outras palavras, que não deixe a multidão inimiga prevalecer contra os inimigos de Israel, contra o exército de Deus. Então você vê o seguinte: quem é que vai prevalecer? O prevalecer está do lado de quem? Está do lado da multidão inimiga. Mas o que Asa pede? Deus nosso, Senhor nosso, não permita, o que ele diz? Não permita, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não permita que o homem, ou seja, as forças inimigas, prevaleça contra ti, Senhor, ou seja, contra o teu exército. Este sentido aqui que Asa, ou melhor, esta leitura de Asa aqui, da oração de Asa, é o mesmo sentido que devemos aplicar para as palavras de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. 27:5 do mesmo livro. Olha o que diz aqui. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu contra eles. De modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo. Bom, quero chamar a sua atenção para isso aqui.
Vou ler aqui a partir do versículo 3. E ele edificou a porta alta da casa do Senhor, que está falando de Jotão, e edificou muito sobre o muro de Ofel, e edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques, castelos e torres. Ele também, ele aqui é Jotão, Jotão, também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, guerreou contra os filhos de Amon, contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles. Então, irmãos, aqui é só questão de entendimento. Quem foi que guerreou contra quem? Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu. Transportando este sentido, o que Jesus está dizendo aqui é que as portas do inferno guerrearão contra a igreja, mas não prevalecerão. As portas do inferno se levantarão contra a igreja, guerrearão contra o povo de Deus, contra a igreja. Satanás guerreará contra o povo de Deus. O anticristo guerreará contra o povo de Deus, se levantará contra o povo de Deus, mas não prevalecerá. Este é o sentido. É isso que Jesus está dizendo. Salmo 125, 3. Vamos ver o que diz aqui. Salmo 125, 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Outras versões dizem, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte dos justos. Mais uma vez aqui nós temos o quê? Os ímpios, eles se levantam contra os justos, mas não prevalecerão sobre a sorte dos justos. Lamentações 1,16. Vamos aqui trazer mais isso aqui para ilustrarmos. Lamentações 1,16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Quem é o inimigo em questão aqui? Que prevaleceu sobre os filhos de Israel, sobre os filhos de Judá? É Nabucodonosor. A lamentação de Jeremias aqui, ela visualiza os ataques de Nabucodonosor, o rei babilônico, contra a terra de Israel, contra os judeus. E aqui, Jeremias, ele lamenta porque o inimigo prevaleceu contra os filhos de Deus, contra os filhos de Israel. Veja aqui que nesta passagem que eu estou lendo, o inimigo aqui, ou podemos dizer que as portas do inferno, elas prevaleceram sobre os filhos de Israel. Então nós só precisamos transportar este sentido, invertendo para Mateus 16, 18 e dizer o seguinte, as portas do inimigo, ou seja, os exércitos inimigos do povo de Deus e do povo de Deus, eles não prevalecerão contra o povo de Deus, contra a igreja. É isso que Jesus está dizendo. É isso, é simples, irmãos. Eu fico, como eu falei para vocês, eu fico abismado mesmo, fora de mim, quando eu vejo pessoas destruindo a língua portuguesa, destruindo. Jeremias 5:22, olha o que diz aqui Jeremias 5:22. Diz a palavra de Deus que ninguém pode nada contra a verdade, senão com a verdade. E Pedro diz, se alguém ministra, ministre segundo os oráculos divinos. Jeremias 5:22. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem suas ondas, não prevalecerão, ou seja, não irão adiante. Ainda que bramem, não traspassarão. É isso aqui. Prevalecer aqui. Eu estou fazendo esta leitura aqui para vocês verem que ainda que as ondas do mar se levantem, todavia elas não prevalecerão contra
a vontade de Deus. Elas não ultrapassarão a vontade de Deus. E é isso que Jesus Cristo disse. As portas do inferno, ou seja, as forças infernais, as forças do inimigo, as forças de Satanás, as hostes malignas, lutarão, se levantarão, mas não prevalecerão. Certamente as ondas do inimigo se levantarão. Elas se sobrepujarão, mas não avançarão sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja está edificada sobre a pedra e a pedra é Cristo. Eu edificarei esta igreja sobre a pedra, ou seja, sobre mim, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. A razão por que as portas do Hades, as forças inimigas, não prevalecem sobre a igreja é porque a igreja está edificada sobre Cristo. Cristo é a base, é o fundamento, é o alicerce. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo. Podem vir ondas, podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir vendavais. Mas a igreja não será destruída. A igreja não será vencida. A igreja não desmoronará. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha e não sobre a areia. E a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Leia em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Eu mesmo lerei para você. Vamos lá. Mateus 7, olha o que diz aqui. 7, vamos ver se é isso mesmo. É 7 e 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra rocha aqui no grego é Petra. Petras. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Ou seja, as forças, as ondas, elas não prevaleceram contra a casa, porque estava edificada sobre a rocha. Da mesma forma, as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja ou contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo. A palavra rocha aqui no grego, volto a dizer para vocês, é Petra. Petra, e não litós, é Petra. É a mesma palavra que está escrita em Mateus 16, 18. E sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. A palavra pedra, lá em Mateus 16, 18, no grego é Petra, aqui também rocha é Petra. Então o que é uma Petra? É uma grande rocha. É uma rocha tão grande, mas tão grande que dá para construir uma grande casa, bem fundamentada sobre ela. Então, isto é o que Cristo tem em mente ali. Vamos lá. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, ou contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a casa aqui? É a igreja. Quem é a rocha aqui? É Cristo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Ou seja, quando a nossa casa está edificada sobre a areia, então as portas do inferno elas prevalecem. O crente que tem a sua casa edificada sobre a areia, vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm os rios, vêm as ondas. Todos eles prevalecem, avançam sobre esta casa, porque tal casa está edificada sobre a areia e não sobre a rocha, que é Cristo. A nossa casa, a igreja, ela deve estar edificada sobre a Petra, que é Cristo. Ok, meus irmãos? Então, quando Cristo diz as portas do Hades não prevalecerão contra ela ou contra a igreja, ele está dizendo que as forças do inferno, certamente como ondas, se levantarão, como o mar se levantará, como ventos tempestuosos,
baterão contra a igreja, contra aquela casa, mas tal casa não cairá. Por quê? Porque a casa, que é a igreja, está edificada sobre a rocha, sobre uma pedra, e esta pedra é Cristo, meus queridos. Então vamos continuar aqui. Jeremias 20, 11. Vamos lá. Jeremias capítulo 20, versículo 11. Vamos aqui trazer mais ilustrações de como prevalecer. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão. Por isso tropeçarão quem? Os meus perseguidores. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. E não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Grave bem o que Jeremias está dizendo aqui. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Esse sentido aqui de Jeremias é o mesmo que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa de Jeremias. Os meus inimigos se levantarão. Eles guerrearão, mas não prevalecerão. Eles tropeçarão, não prevalecerão os meus inimigos. É isso que Cristo está afirmando para a sua igreja. Os inimigos, as portas do Hades, os inimigos infernais, eles certamente se levantarão, mas não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Mais uma vez, porque a igreja está edificada sobre a pedra, sobre a rocha, e a rocha é Cristo, meus queridos. Isaías capítulo 54, 17. Se alguém falar, diz Pedro, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E eu estou provando para vocês, segundo a palavra de Deus, qual é o verdadeiro pensamento de Cristo. E nós temos que rejeitar esta ideia que é tardia, que chegou agora mais recente, que diz que Cristo está dizendo que a igreja deve avançar, porque as portas do inferno certamente elas vão cair. É claro que isto acontece, mas ali o sentido de Cristo não é esse, que ele está mandando a igreja avançar. O sentido é o contrário, ele está dizendo que a igreja deve confiar nele, porque por mais que os inimigos se levantem, e certamente as portas do inferno se levantarão, ou seja, as forças contrárias se levantarão, mas a igreja pode permanecer firme e inabalável, porque o inimigo se levantará, mas não prevalecerá contra a igreja, não triunfará sobre a igreja. É isso que Cristo está dizendo. Isaías 54, 17. Vamos lá. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Em outras versões, não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Vou repetir, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Essa tradução diz prosperará. Outras versões diz não prevalecerá. É isso que Cristo está dizendo também em Mateus 16, 18. As portas do inferno, certamente elas se levantarão contra ti. Certamente elas te atacarão, mas não prevalecerão. Irmãos, esta é a nossa fé. Nisso nós devemos crer. Certamente, irmão, esteja preparado. As portas do inferno elas se levantarão contra ti, mas não prevalecerão, porque você, eu, estamos edificados sobre a pedra, e a pedra é Cristo. A pedra não é Pedro. Não. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Se a pedra sobre a qual a igreja estivesse edificada fosse Pedro, você pode ter certeza que as portas do inferno, ou seja, os inimigos, as ondas, os vendavais, prevaleceriam. Mas a razão de as forças do mal não prevalecer contra a igreja ou sobre a igreja, não triunfar, é porque a igreja está edificada sobre a pedra, e a pedra é Cristo, e não Pedro.
Ok, meus irmãos? Jeremias 38, 22. Vamos ler aqui mais uma vez. Aqui. Jeremias 38, 22. O que é que diz? Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Olha aqui, irmãos. O sentido é que os reis da Babilônia, ou seja, os exércitos babilônicos, prevaleceram contra os judeus, contra os hebreus, contra os israelitas, contra Israel. Repito, as forças de Nabucodonosor, os exércitos do rei de Babilônia, o rei de Babilônia prevaleceu sobre Judá, sobre Israel. Prevaleceu contra Israel. É isso que as mulheres estão cantando. E elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Quem foi que prevaleceu contra a nação de Israel? Foi Nabucodonosor aqui em questão. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Ok, queridos? Bom, eu estou dando aqui esta interpretação aqui. No cerco de Babilônia contra a nação de Israel, os babilônios eles prevaleceram contra Israel. Ou seja, as forças do inimigo prevaleceram contra Israel. E o que Cristo está dizendo é exatamente isso, mas de forma contrária. As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja ela permanecerá firme e inabalável, porque está edificada sobre a rocha que é Cristo. Daniel 8,13. Para fecharmos aqui a cadeia de citações. Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Outras versões, irmãos, nós lemos assim, ó: depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava: até quando prevalecerá a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? O que Daniel está falando aqui? Daniel aqui está falando da guerra de Antíoco IV Epífanes contra a nação de Israel. Ora, quando você vai ler a história de Antíoco contra o povo de Israel, principalmente nos livros de Macabeus, 1º e 2º, você pode também ir para 3º livro de Macabeus, 4º livro de Macabeus, José também ele fala sobre isso. Você vai ver que na guerra entre Antíoco IV e a nação de Israel, você vê que Antíoco ele prevaleceu contra a nação de Israel. Antíoco, com o seu exército, ele prevaleceu contra a nação de Israel. Ele tirou o contínuo sacrifício e estabeleceu no lugar santo a abominação da desolação. Colocou ali no altar de Deus uma porca. Então, nas suas guerras contra Israel, Antíoco prevaleceu contra a nação de Israel. E é sobre isso que Daniel 8,13 está falando. Então nós temos aqui mais uma ilustração para darmos o verdadeiro sentido de Mateus capítulo 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Então é assim que nós devemos entender as palavras de Jesus Cristo, irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.